O Palmeiras já entrou nessa rodada do Brasileirão campeão. Palmeiras, antes mesmo de entrar em campo, Palmeiras já era campeão brasileiro, graças à vitória do América diante do Internacional por 1-0 em Belo Horizonte. E o Palmeiras entrou tranquilo, sem peso, mas com muita concentração, muita intensidade. A cara de Abel Ferreira, que é a cara desse Palmeiras. E podia tardar essa rodada, na outra ou na outra, mas deixar de ser Palmeiras campeão brasileiro, não, isso não ia acontecer. É o tal do tarda, mas não falha. E o Palmeiras não falhou. Palmeiras com futebol de campeão brasileiro, em Deca campeão brasileiro, o Palmeiras vence o Fortaleza por 4-0 e sacramenta de forma legítima, correta, até de certo ponto não dependendo do resultado do Inter, né? Que veio a perder, já deu o título para o Palmeiras. Mesmo assim o Palmeiras entrou querendo mostrar, querendo vencer. E o Palmeiras com muita, mas muita justiça ergue mais um troféu. Não tem o que dizer do Palmeiras nessa temporada, no sentido de que mais uma temporada se passa, mais uma tríplice coroa, títulos mais importantes deixaram de vir, mas no caso o Palmeiras mais um ano, mais uma vez se mantém aonde eu acho que minimamente é onde queremos, que é o protagonismo. O Palmeiras sendo protagonista, em qualquer campeonato que entra, a chance de ser campeão é bem maior. E trazendo para o cenário do futebol paulista, o Palmeiras fica muito à frente dos seus rivais. No que se apresenta em campos e também no que se tange a taça levantada, a sala de troféus. O Palmeiras está bem, mas bem distante de Santos, de Corinthians, de São Paulo. E tudo isso por merecimento, por trabalho, julgar mais trabalho, menos trabalho, mais trabalho do Palmeiras, menos trabalho dos times rivais. Mas não é nada por acaso. Palmeiras em Deca campeão brasileiro, mas não foi por acaso. Você pode pegar só esse Palmeiras 4-0 do Fortaleza, mas você pode pegar outros jogos também. Você pode pegar na ida e na volta no Brasileirão, o Palmeiras ganhando de um Corinthians, o Palmeiras tendo supremacia nos clássicos, tanto que em Brasileirão o Palmeiras não perdeu, nos clássicos contra os grandes times de São Paulo, o Palmeiras não colecionou nenhuma derrota, e isso é muito grande, para mostrar a supremacia do Palmeiras, tanto em futebol regional, né, estadual, como nacional. Então o Palmeiras faz sim por merecer. E como muitos diziam no começo de tudo isso, não do começo do trabalho do Abel, mas do começo de tudo isso, dessa nova fase do Palmeiras, de 2015 para cá, é só uma fase passageira. Já se duram 7 anos e 10 títulos. Mais de um título por ano. E a tendência é não parar. Baseado no quê? O Palmeiras mantendo o protagonismo. Uma vez Palmeiras protagonista, uma vez Palmeiras vai continuar colecionando mais títulos. O Palmeiras vai estar em relevância. Melhores jogadores vão querer vir para o Palmeiras. Porque time bom é chamariz para jogadores bons. Que vencedor quer vencedor. Então, para quem julgou que é só uma fase passageira do Palmeiras, se enganou. Desde 2015 para cá, depois do traumático 2014, que tinha contextos tenebrosos, mas que com muito trabalho, muito profissionalismo, ótima gestão, no sentido, algumas cabeçadas sim, então, mas que construiu dentro de campo um time competitivo. O Palmeiras, muitos podem julgar o Palmeiras o melhor
ou não melhor apresentado dentro de campo, mas o Palmeiras é um time extremamente competitivo. Fazer um parâmetro que nem o que acontece com Corinthians e São Paulo, que muitas vezes perde o seu domínio, o seu protagonismo jogando em casa, muitas vezes em Itaquera, no Morumbi. O Palmeiras, um dos grandes trunfos do Palmeiras foi ter o Allianz Parque ao seu lado, a torcida apoiando, que é um terreno hostil pro visitante. Mas só que isso é só uma das coisas para falar do Palmeiras, porque o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. Porque eu já ouvi rivais falando, o Palmeiras joga bem porque a grama é sintética e a maioria dos times do futebol brasileiro joga em grama natural. Então o Palmeiras é beneficiado com isso. Estranho, só que o Palmeiras tem mais vitórias fora de casa. Tanto que as 2 derrotas do Palmeiras é jogando em casa. Só perdeu para o Ceará na estreia e depois perdeu para o Atlético Paranaense. O Palmeiras não perdeu mais. O Palmeiras chega à 35ª rodada com números expressivos. Apenas 2 derrotas. Isso para um time que se sagra campeão só com 2 derrotas é muito pouco. Nem o Flamengo de Jorge Jesus chegou nessa rodada com números tão grandiosos. Palmeiras 63 gols marcados. De longe o melhor ataque. De longe também a melhor defesa. Só 22 gols sofridos. Em 35 rodadas o Palmeiras sofreu 22 gols. Palmeiras, é difícil o Palmeiras ser batido. Por quê? Um grande sistema defensivo, um grande time. A defesa do Palmeiras não fica exposta. O time do Palmeiras, quando vai ao ataque, se lança com vontade, é efetivo. Então é a harmonia de uma grande defesa, uma sólida defesa e um grande ataque que vai lá e confere. Então o que foi visto no Palmeiras 4, Fortaleza 0, foi um time que foi lá e fez acontecer. Fruto do trabalho desde 2015 para cá. Parece que a coroação do futebol, de tudo, do Abel Ferreira, que faltava esse título. Ele já tinha Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Paulistão, mas não tinha o Brasileirão. Porque todo mundo falava, Abel é técnico de mata-mata. Ele fecha o time, joga feio, é contra o futebol bonito e é campeão. Pontos corridos, jamais o Abel vai ser. Foi. E os números que eu falei, 22 gols sofridos, 63 gols marcados, menos derrotas, mais vitórias, a maior pontuação, campeão, faltando 3 rodadas para o final do campeonato. Então são números grandes, um time grande como é o Palmeiras. E quando eu citei que não é só uma fase passageira, é algo, é a realidade do Palmeiras baseado no seu trabalho. Vamos contar de 2015 para cá. Palmeiras, depois da transformação, do ressurgimento do Palmeiras, começa em 2015 e o Palmeiras ganha na Copa do Brasil. 2015, aquela final emocionante que foi contra o Santos, gol Fernando Praz nos pênaltis. O Palmeiras ganha o Brasileirão de 2016. O Palmeiras ganha o Brasileirão de 2018. O Palmeiras passou 2017 em branco, mas estava lá, buscando o título. Isso que é o negócio. O Palmeiras ganhando ou não ganhando campeonato, o Palmeiras está lá em cima. Se não é campeão, é segundo, é terceiro. Mas você vê os primeiros nomes do campeonato, você vê o Palmeiras lá em cima. Então ganhou 2015 na Copa do Brasil, ganhou Brasileirão em 16, 17 passou em branco, 2018 ganha o Campeonato Brasileiro. Então, ratificando, né, a forma que o Palmeiras estava jogando bem, um time sólido, competitivo. Chega em 2019, o Palmeiras não ganha o campeonato, mas chega em 2020. Então, em 2020 o Palmeiras ganha o Paulistão. Então, da forma que foi, da forma heróica, já dentro de uma pandemia, o Palmeiras é campeão paulista. E a partir de agora começa a fase Abel, que eu vou falar. 6 títulos na mão do Abel, que em 2 anos de trabalho, eu acho que é muita coisa. Em 2 anos de trabalho, me fala algum técnico assim
se não, não os mais tarimbados, mas um técnico que acaba de chegar de outro país e que faça algo parecido. Em 2 anos, 6 títulos. E tem um sistema totalmente contra. Uma coisa é você estar num time que todo mundo te apoia, todo mundo meio que jogue a favor. Você está num time com mídia a favor. O Palmeiras nunca foi queridinho da mídia. E a Abel chega em 2020 e começa Copa do Brasil 2020 e Libertadores. 2021 ganha Libertadores novamente. Aí começa 2022. O Palmeiras consegue Recopa Sul-Americana, Paulistão também em 2022 e coroa tudo isso com Brasileirão 2022. Então, o Palmeiras de 2015 para cá, 10 títulos em 7 anos. Com o Abel, 6 títulos em 2 anos. Não, não é de graça. Se o Palmeiras consegue tudo isso, é porque está lá no topo. Sempre está brigando por algo mais. Quer algo mais. Então, se você vê repetidamente, várias e várias vezes, o Palmeiras é campeão. Palmeiras é campeão. O Palmeiras é campeão. Não é de graça. Não foi algo que aconteceu sem ter planejamento. O Palmeiras houve planejamento. Melhor, e até muito melhor do que os dos rivais. Isso se traduz em campo. Então, por isso que o Palmeiras é vencedor, porque se faz vencedor. Então, justo. Então, não tem muito o que dizer. É só você palmeirense. Por isso que eu falo, não tem muito o que dizer, mas no caso, por isso que eu falo, desde 2015 para cá, aproveita esse momento palmeirense. Aproveita porque é um momento que pode ser único na nossa história. Passar 7 anos, 10 títulos, em vista do que a gente teve em 2014. Quem diria que o Palmeiras ia chegar 7 anos depois, 8 anos depois, estando do jeito que está? Ganhando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Paulistão, Recopa. E o nome do Palmeiras lá em cima, em evidência. O Palmeiras incomodando outros times mais famosos, mais quistos pela mídia, com mais torcida. O Palmeiras lá, incomodando, trabalhando, conquistando. Então, trazendo para o tal do jogo do título, né? Que pode não ter sido esse, né? O Palmeiras já entrou campeão, mas 4-0 o Palmeiras ganha Fortaleza. Gols de Rony, Dudu, Rony novamente e Endrick. O Palmeiras foi... até me surpreendeu, porque quando o Palmeiras já entrou em campo, por causa da vitória do América, diante do Inter, eu achei que o Palmeiras ia entrar muito disperso. O Palmeiras ia ser muito toquinho de lado. O pessoal até brincava na internet. Eu não vou nem reclamar se o pessoal chegar bêbado dentro de campo. Com certeza que mostrou vídeos. O pessoal comemorando lá. Mas molecada, tudo muito jovem. O pessoal tem um jeito de comemorar. Ainda mais com título nacional, em pontos corridos, que muitos diziam que não seria a cara do Abel Ferreira. E conquistou. Calou a boca de mas muita gente. E conquista. Palmeiras conquista. Faz 77 pontos. Olha a pontuação de um Palmeiras. Eu falei o número dos gols feitos, dos gols levados, mas 77 pontos. A distância para o segundo colocado. Então, Palmeiras ninguém pega mais o Palmeiras. Eu quero falar do jogo em si, Rony, mais uma vez, além dos gols em si, a performance dele, como ele joga todas as partidas com vontade. E você viu quando começou a sair os gols, ele começou a ficar mais calmo, mais confiante, né? Até os desejados gols de bicicleta começou a sair, isso deu mais calma e confiança para ele, acho que fez bem para ele, né? Eu era um dos críticos para essa insistência em ter gol de bicicleta, acabou tendo, então hoje ele se solta mais, ele arrisca mais, isso quem sai ganhando é o time do Palmeiras. Dudu, uma das... daqui a alguns dias aí vai ter a lista para a Copa do Mundo, mas vai doer demais não termos Dudu, pelo menos nos 23, nos 26, pode ser, numa lista de Copa do Mundo. Como tá jogando o Dudu e como ele não teve chance com o Tite. Você vê jogador como o Fred, volante, você vê um Matheus Cunha,
um Rafinha, por mais que esteja numa Premier League, mas tudo devia ter chance. Não chance igual a que teve do Danilo do Palmeiras, que fez até cair o rendimento. Você convoca ele, tira 2 jogos importantes do Palmeiras e ele não entra em campo. Teve jogo que não foi nem relacionado pro banco. Só para dizer que foi para a seleção, meio que para dar um cala-boca para a torcida. É complicado. Então eu queria muito, mas muito nessa Copa do Mundo, um Dudu. Um Dudu na Copa do Mundo. E o grande prêmio que a gente tem é o título, mas o Endrick. Eu não vou falar nem que é uma grata surpresa, porque quem acompanha minimamente o futebol da base, que hoje está tudo na TV, Campeonato Sub-15, 17, Sub-20, Copa São Paulo, ele já estava presente. O que ele está fazendo no profissional, com o pessoal mais novo, ele já faz. Ele com 15, 14 anos, ele já estava dando drible em cara de 17. Foi pro Sub-15, ele já estava em idade menor, só que ele estava em categoria maior. Então, ele estando com tão pouca idade, ganhava no corpo e na técnica de Sub-15, de Sub-17, de Sub-20. Você via o vigor físico, você via a performance jogando em campo. Então é mais um trunfo do Palmeiras. Eu fico imaginando pro ano que vem, se o Palmeiras renovar, efetivar a renovação do Rony, Dudu, Endrick no ataque do Palmeiras, Rafael Veiga voltando de contusão. Que Palmeiras a gente vai ter para a temporada que vem? Não, coisas grandiosas dá para se desejar ainda. O que eu desejo grandioso do Palmeiras é que permaneça, não do jeito que tá, que melhore, mas do jeito que tá. Nunca menos. Pô, 3 títulos numa temporada não é bom demais. Citar os destaques do jogo e também principalmente do campeonato. No gol que eu tinha marcado, o Everton, para mim, foi um dos, de toda essa leve de 2015 para cá, foi um dos que queimou minha língua. Para que trazer um goleiro do Atlético Paranaense? O Palmeiras já tem Fernando Praz, o Palmeiras já tem o Jailson, e hoje ele é titular incontestável, um dos maiores da história recente, mas pode mostrar da grande galeria de goleiros do Palmeiras, um grande goleiro seguro, não tem, tem falhas, mas a sua segurança que passa para a zaga e a zaga passa para ele traduzem em uma grande defesa. O Palmeiras tem uma grande defesa porque começa com um grande goleiro e a defesa, a linha de frente na zaga deixa um goleiro tranquilo. E a performance a gente vê dentro de campo. Piquerez, que melhorou muito. Ele veio pro Palmeiras, ele veio do Uruguai com indicação do Vinha, que tinha ido para a Europa, foi jogar na Roma. E o Piquerez começou muito tímido, muito retraído, subia muito pouco. Quando subia deixava muito buraco nas costas. E hoje, que lateral o Palmeiras tem? Tanto hoje que na seleção do Uruguai, o próprio Piquerez tomou o lugar do Vinha. Quer dizer que parece o aprendiz tomou o lugar do mestre, pode-se dizer. E ele tem chances grandiosas de ir para uma Copa do Mundo, podendo ser até titular com merecimento. Ele é alto, ele é forte, tem vigor físico, marca muito bem. Ele faz até vezes como zagueiro pro lado esquerdo. Ele também faz às vezes também como ponta esquerda também. Então ele é um lateral completo. Tem suas falhas, sim, como todos têm, mas é um jogador completo dentro de um contexto de um futebol moderno. Ele é completo, marca bem, ataca bem. Outro que eu marquei, para mim é o concurso, né, no time do Palmeiras, Gustavo Gomes. Ele é tão bom nas coisas que ele se propõe a fazer, que já esconde as falhas que ele também tem. Ele é muito impetuoso, ele é muito viril, ele é muito afoito. Muito disso atrapalha o Gomes, mas as coisas boas que ele produz e os gols que ele faz, o Palmeiras, no caso, sai ganhando, porque tem um grande zagueiro que vai errar, mas nunca por omissão, mas por ação. Quando erra é porque passa do ponto, é a confiança que está lá em cima, às vezes atrapalha, mas o palmeirense nunca vai reclamar do Gomes porque sabe que ele pode errar, mas o que ele vai entregar dentro de campo, o Palmeiras só tem a agradecer. Vai mais pra frente, outra grande surpresa nesse Brasileirão, Zé Rafael. Já tinha feito um paulista enorme, grandioso. Acabou com o São Paulo na final do Paulista, no 4-0, jogando muito.
e continuou jogando muito juntamente com o Danilo. Ele segurou a barra quando o Danilo voltou da seleção e o nível técnico do Palmeiras caiu, ele sustentou. Tanto que ele estava jogando por dois. Tanto que ele teve o apoio de quê? Gabriel Menino, que voltou a jogar bem, meio que supriu a deficiência técnica do Danilo. Mas quem deu suporte até pro Gabriel Menino jogar bem foi o Zé Rafael. Então eu coloco ele como os destaques do Brasileirão. Então, eu acho que ele que é o cara que deu calma pro meio campo do Palmeiras, para poder um Zé Rafael criar bem e dar uma bola bem para um Gustavo Scarpa, para um Dudu, para um Rony. Então a bola obrigatoriamente passava no pé de Zé Rafael. Muitas vezes Zé Rafael ocupou o espaço que era de Rafael Veiga quando se machucou. Eu achei que o Palmeiras vai sofrer bastante. Não sofreu, porque todo mundo começou a se doar um pouco. Não tem Rafael Veiga, o Dudu voltava e recompõe o meio campo. Um Zé Rafael que estava atrás vai à frente. Então o Palmeiras, isso que vê a união do time. Quando um não está bem ou um se machuca, os outros que estão próximos começam a se doar mais. Eu jogo por um, vou jogar por dois, vou jogar por três. Isso é a questão de time. Que eu vejo o Palmeiras um grande time, é baseado nisso. O time se doa, o time almeja algo maior. Então, em vez de os jogadores serem egoístas, não. Os jogadores pensam uma coisa óbvia, mas uma coisa certeira. Eu quero crescer. Em vez de eu querer pensar só em mim, eu penso no time. Porque eu fazendo o time crescer, o time vencer, eu vou vencer também. Ao contrário de times que têm estrelinhas no elenco, que só jogam para si e esquece do time. E quem sai perdendo é o time. É por isso que eu falo, por isso que, de todas as formas, eu falo o Palmeiras que é um time vencedor. Por quê? Porque cada jogador se doa. Quando eu cito o Everton, Piquerez, Gomes, Zé Rafael, Dudu e, fechando essa lista, colocando o Endrick, que não é grata surpresa, já é uma realidade, sim. Muita gente fala que é o jogador do Hepta, muito torcedor já contando que o Hexa vai vir, na esperança que o Hexa Campeonato vai vir, o Palmeiras confia muito nesse Endrick. E que tem bola. Não é aquele oba-oba que é aquele jovem que sempre queremos lá. Sempre queremos um novo Pelé, um novo Maradona, um novo Messi, um novo Neymar. Esse é o Endrick. Não é ninguém, nem nada parecido. Ele é forte, ele é competitivo, ele tem fome de gol. É um jogador que é viril, é forte, é impetuoso, é leal. Acima de tudo, você não vê ele disputando, dando muito, apesar de ser forte, você não vê ele com jogadas ríspidas, respeito ao adversário e, acima de tudo, honra a camisa do Palmeiras. O honrar, o que eu falo, não é pegar a camisa e ficar dando beijo no símbolo, mas jogar bola com vontade, ter objetivos. E nisso quem sai ganhando é o Palmeiras. Quando eu falo honrar a camisa, é isso. Então não é de graça. Palmeiras em Deca campeão. Palmeiras 11 vezes campeão brasileiro. Não é de graça. Por quê? Houve-se trabalho. Houve-se Abel Ferreira. Houve-se um time querendo ser campeão. Houve-se títulos. Houve-se competitividade. Houve-se Palmeiras. E quem ganha com isso? Eu, palmeirense, você, palmeirense. E quem ganha é quem ama o futebol. Competitivo, bem jogado, depende aos olhos de quem vê. Mas conquistador e campeão, isso é inegável. Porque de fato o Palmeiras é campeão.